Tem convidada mais que especial e a gente já conhece ela ó, de longa data, né? Demais. A gente já se abraçou ali e falou assim, é amiga de longa data porque desde a primeira edição que nós do Grupo Cidade estamos participando aqui do Ceará Tech Summit e agora Feira do Empreendedor, Alice Mesquita está sempre conosco, trazendo as informações da feira. Alice agora que é coordenadora da Feira do Empreendedor, está com essa função em 2025, acumulando, né, Alice? Obrigado por estar mais uma vez conosco. Eu é que agradeço. É sempre um grande prazer falar da Feira do Empreendedor, falar do Ceará Tech Summit. Foram 2 eventos que nós passamos 8 meses construindo e é uma grata satisfação chegar aqui e ver todo esse movimento. É muito bom, é muito prazeroso. Alice, a gente estava conversando ainda há pouco, falando sobre o que... Só para que as pessoas entendam, quem está em casa não passou ainda aqui pelo centro de eventos. Todo o centro de eventos está para o Sebrae. Em um pavilhão, o STS, o Ceará Tech Summit, que é onde nós estamos, onde está o cenário aqui, né, o estúdio do Grupo Cidade de Comunicação, e do outro lado tem a Feira do Empreendedor. Como a gente não consegue ficar com essa mobilidade, indo e voltando, eu estava aqui tirando as curiosidades com a Alice, perguntando o que tem lá. Algo me chamou muito a atenção, que são as mentorias. O empreendedor, aquela pessoa que já tem o próprio negócio ou aquela que quer empreender, tem esse sonho guardado na caixinha. Chegando nesse espaço, pode tirar todas as dúvidas. É só sentar, perguntar e absorver o que o Sebrae tem. É isso, nós temos no coração da feira uma sala do empreendedor. Essa sala do empreendedor ela foi montada, pensada especificamente para quem ainda não começou o seu próprio negócio. Então é aquele empreendedor que ainda está nos primeiros passos, que quer entender um pouco mais do que é ser empresário. Então nós temos lá 15 pessoas, 15 atendentes, 15 consultores que estão à disposição para receber esses empresários. Além deles, nós temos ainda alguns parceiros. Esses são da casa, mas nós temos alguns parceiros que estão conosco também para fazer esse acolhimento inicial. E ainda tem, Bianca, uma área que é de capacitação. Nós temos uma área que ela se chama de Inspirar. Nessa área Inspirar, ele vai conhecer histórias de outros empreendedores que estão lá para contar como é que começou, quais foram os desafios, como que ele soube driblar esses desafios. Depois que ele sai da Inspirar, ele vai para Criar. Na sala Criar, ele já começa a desenvolver algumas habilidades para iniciar a construção do seu plano de negócio. A próxima é o Desenvolver, que aí ele vai conseguir capacitação e desenvolver as competências e habilidades empreendedoras. E o último, ele vai testar essas habilidades. Ele vai fazer um pitch e vai ser avaliado por alguns mentores para saber se ele está indo no lugar certo. Esse é para aquele que ainda está iniciando. Mas se eu já tenho um negócio, eu tenho uma sala vizinha, que é o da gestão empresarial. E aí ele pode conversar com os consultores que estão lá também, mas além dos consultores, igual como nós temos na sala do empreendedor, também tem palestras e tem mentorias coletivas e mentorias individuais. Então nós temos vários ambientes dentro da Feira do Empreendedor voltada para acolher e receber e capacitar todo esse grupo empresarial que vai nos procurar durante esse período. Alice, vamos lá então. Situações hipotéticas para o nosso ouvinte se identificar. Tenho um dom, sei cozinhar. Quero botar um negócio de tapioca, de cuscuz em algum local movimentado e tal. Qual a diferença da pessoa que vai ter a orientação correta para fazer gestão do seu negócio, aquela pessoa que vai no vai, como a gente chama? O que os números dizem desses dois tipos de empreendedores? Olha, nós temos alguns números que eles falam o seguinte: tem aquele empreendedor que ele empreende por oportunidade e tem o que empreende por necessidade. Então, o que empreende por oportunidade, geralmente, ele identifica uma oportunidade de mercado, mas ele estuda, ele se qualifica, ele vai buscar conhecimento, para na hora que ele decidir de fato começar, ele já ter conhecimento do mercado e já ir com o pé um pouquinho mais certo. Já o que vai por oportunidade, muitas vezes, ele não entende do mercado e ele já inicia empreendendo. Não significa que ele não vai dar certo, mas a probabilidade de não dar é muito maior. Então, se ele começa já investigando, conhecendo, isso ele faz com que ele já vai, de certa forma, mais seguro para o mercado. Então, a gente tem alguns números que eles dizem que o empreendedor, por oportunidade, ele tem muito mais probabilidade, em torno de 30% a 50%, de não dar certo do que o que vai por necessidade de não dar certo do que o que vai por oportunidade. Então, o que vai por oportunidade, como ele conhece, 70%, 80% ele já vai um pouco mais seguro. Por isso é tão importante se qualificar, aprender e entender melhor sobre o mercado. Ainda falando sobre números, Alice,
nós temos um número muito expressivo aqui, que é o de visitantes. Ao longo dos 3 dias, eu lembro que eu falei no Jornal da Cidade, o esperado eram 60 mil pessoas nas 2 feiras. Esse número já foi extrapolado. Já. Ontem nós já estávamos com 63 mil pessoas inscritas, então foi uma grata satisfação, porque a gente preparar um evento como esse, grandioso, são 27 mil metros quadrados, todo o centro de eventos. E quando a gente chega aqui e recebe o público, a gente vê que teve uma aceitação bacana, então é muito prazeroso. Dá uma satisfação, a gente sabe que nós estamos no caminho certo e que nós temos várias pessoas que estavam ávidas por esse conhecimento. Estavam querendo que a gente realizasse a Feira do Empreendedor, tá? Então, depois de 11 anos, a gente volta e que bom que o público aceitou. Eu queria que você falasse, eu já ouvi algumas pessoas falando aqui, explica pra gente. O pessoal diz assim, ó, o empreendedor tem que ter cuidado para separar o que é o dinheiro do negócio e o que é o dinheiro dele. Explica o que é isso. O que é o dinheiro do negócio e o que é o meu dinheiro? Eu sou empreendedor. Explica aí pra gente. Imagina se você pega uma caixinha e o dinheiro que você vende o seu produto, coloca todo numa caixinha. E aí você vai ter uma despesa lá de remédio, por exemplo. É uma necessidade urgente. Eu vou lá na caixinha, pego o dinheiro e gasto. Sim. Aí depois eu preciso comprar produtos para a empresa, tá? Matéria-prima, alguma coisa lá que precisa para a empresa. Eu vou na mesma caixinha e pego. Aí depois eu preciso botar gasolina no meu carro. Aí eu vou lá na caixinha e pego o dinheiro. Então, você não sabe qual é o seu dinheiro que você está consumindo em benefício do empresário e qual é aquele que vai para a empresa. Então, o ideal é que você tenha, isso a gente fala assim, talvez é difícil para o pequeno negócio, mas é importante que ele saiba. Ele separe de fato qual é o recurso que ele tem para gastar com ele enquanto empresário e qual é o que ele tem para gastar com a empresa. Então, se ele faz essa separação, fica muito mais fácil a gente entender se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Porque na hora que ele junta, ele não vai saber quem é que está dando prejuízo para a empresa, se é a empresa de verdade ou se é o empresário que está falindo a empresa. Agora, Alice, como é que bota na cabeça do empresário isso, do micro especialmente, que talvez, impressão minha, não tenha essa intimidade com a gestão, não saiba diferenciar? Como é que bota na cabeça isso? A maioria de fato não tem, mas ontem, inclusive, depois que teve uma palestra que era exatamente como administrar o seu dinheiro... Era o da Nath? Não, nem era da Nath Finanças, tá? Ela também falou sobre isso, mas foi num dos nossos palcos, a gente tem 28 palcos temáticos, e em um dos palcos, que é na área de gestão e finanças, tinha um colega que estava falando das finanças, né? Como separar o dinheiro lá. Então, foi engraçado porque depois teve uma mocinha jovem. Eu perguntei para ela o que mais ela tinha gostado. Ela disse, olha, eu nunca tinha pensado que a gente precisa separar o dinheiro da empresa. Então, é legal quando você escuta isso. Então, mesmo de forma não muito ainda profissional, mas na hora que ela começa, no caderninho, ela anotar, que é isso que a gente ensina para aquele que não consegue ter 2 contas correntes separadas, né? Então, anota no caderninho. Vê lá quanto foi o dinheiro que entrou, anota no caderninho quanto é que você está tirando para a despesa pessoal e quanto você está tirando para a despesa da empresa. Então, na hora que faz isso, você sabe se você está consumindo mais do que a empresa pode lhe pagar. Então, a gente até diz para o empresário que ele tem que estipular uma retirada mensal. Isso é difícil, todo mundo sabe, mas é importante que ele estipule uma retirada mensal. Aquilo é a quantidade... Prolabore. A gente chama de prolabore, né? Mas como a palavra às vezes é muito difícil até para o pequeno, então a gente pede para ele que ele separe, né? O quanto a empresa tem condições de pagar esse prolabore para ele. Então, se ele anota no caderninho quanto que ele tirou, ele vai saber se ele já tirou mais do que a empresa podia. Ô Alice, qual é o outro erro, assim, que muitos micro e pequenos acabam cometendo por falta de conhecimento e podem estar vendo ali a empresa afundar? É o desconhecimento do cliente, tá? Às vezes, assim, a gente vê muita empresa que na hora que ele vai iniciar um negócio, ele imagina que a empresa é dele, o produto é dele, mas ele não sabe ainda nem para quem vender. E de que forma vai vender, de que forma vai valorar aquele produto. Então, esse é um erro inicial, principalmente de quem empreende por necessidade. Então, ele não pesquisou ainda o mercado, ele não conhece o cliente. Então, esse é um dos erros. O primeiro é o das finanças e o segundo é ele não conhecer o cliente. Ou a gente pode até investir, porque se ele não conhece o cliente, ele não sabe fazer o dinheiro para a empresa. Então, se ele não conhece o cliente, às vezes ele produz um produto muito bom, muito bonito, mas ele não sabe para quem vender. Não sabe se o mercado quer aquele produto dele. Eu estava agora, antes de vir para cá, assistindo a palestra do Luiz Justus.
que é o do Rock in Rio. Isso, ele é o CEO do Rock in Rio, Lollapalooza. Isso, desses grandes Isso. shows que ele faz aí, né? E ele falando, né, do valor da empresa. E ele mostrando lá a forma como o Rock in Rio vem se reinventando nos últimos anos. E ele mostrando que teve uma época que ele foi, ele não entendia ainda o que era o valor da empresa, mas em um dos Rock in Rio que ele fez, ele disse que pegou, ele já tinha lançado vários produtos Rock in Rios, né, e outros produtos lá, e ele vendeu a lama do Rock in Rio de 1985, Eita, que foi o primeiro Rock in Rio. Aí ele disse assim, gente, como é que eu vou vender lama? Mas o que ele estava vendendo, na verdade, era experiência, tá? Era o saudosismo que as pessoas tiveram. Lá, eu pisei nessa lama. Eu pisei nessa lama. Então, você tem que entender o que é que vai fazer a diferença para o seu cliente. Tá? Que tipo de produto faz a diferença para ele, para que você possa descobrir, a partir dessa descoberta, entregar aquilo que ele quer. Tá aí, Alice Mesquita, do Sebrae, são 4h25, Bianca. Eu vou chamar o intervalo comercial. O nosso Jameson Páscoa já está a postos lá para o intervalo comercial. Na volta, tem uma pergunta, eu diria, bem diferente para você, Alice. Se prepare, tá bom? Depois do intervalo, a gente volta rapidinho. São 4h25, estamos na Jovem Pan News Fortaleza. Se você chegou agora, já estamos aqui desde quarta-feira no Centro de Eventos do Ceará. É o Ceará Tech Summit e a Feira do Empreendedor. Voltamos em instantes aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Muito bem, estamos de volta com o nosso Pan News em Revista, ao vivo aqui na nossa Jovem Pan News Fortaleza, também no aplicativo Grupo Cidade Online, no YouTube. Que horas são, Bianca? São 4h28 de uma sextou, Bianca? Sextou? Quase, sextou. Tem pergunta aqui de ouvinte, já para Alice Mesquita, coordenadora da Feira do Empreendedor. O ouvinte perguntou aqui, vou fazer as duas, aquela pergunta que eu disse e essa aqui do ouvinte. Como estipular o Prolabore, o valor? O que você sugere? A partir de que número da empresa? A gente coloca que a empresa você tem que dividir em 3 caixinhas, tá? A primeira caixinha é para repor o recurso que você consumiu da empresa. Você teve que vender o produto, você tem que repor o produto. Então, a primeira caixinha do dinheiro fica para essa. A segunda caixinha é para você reinvestir no seu negócio, para ele poder crescer. E a terceira caixinha é aquela que vai ficar para o empresário. Então, tudo que entra, você divide em 3. Ah, Alice, essa lógica está correta desse modelo? Em via de regra está, tá? Se você conseguir fazer dessa forma, você consegue levar a sua empresa. Agora, é lógico, existem cursos que ensinam a gente a calcular isso, com cálculos, com fórmulas. Se precisar, vai lá calcular o custo da empresa, tudo direitinho. Mas se conseguir pelo menos fazer essas 3 divisões, já é um bom começo. A outra pergunta é, desde 2023, que a Bianca fica aqui, ela se encanta, aprende uma coisa e outra. O que está faltando, Alice, para a Bianca Saraiva abrir o negócio dela e depois me chamar para sócio? O que você vai orientar aqui, vai falar para a gente? Eu vou só complementar, Alice, para você entender a dinâmica. Eu acredito que eu tenho uma veia empreendedora, eu só não fui incentivada. Nós conversávamos sobre esse assunto, inclusive, aqui num dos podcasts. As crianças e adolescentes, normalmente, elas não são incentivadas, elas não têm a cultura do empreendedorismo. Então, depois que você já está mais velha, um pouco complicado ou não, ainda dá tempo. Eu posso ser a futura empreendedora? Posso contar, então, com o Sebrae? Pode sim, Bianca. Agora, apesar de você dizer que as crianças não têm, olha a quantidade de alunos que nós temos rolando não, mas aqui. é hoje, né? A gente tá eu sou mais antiga. A nossa cultura, Alice, era de a gente estudar para crescer, se Passar formar no e arrumar um vestibular. emprego. Eu Mas não vou alguém nem tem dizer- que criar uma empresa para ter esse emprego. Não vou nem dizer na minha que ainda é mais antigo ainda, mas isso é fato, né? Quando a gente estava lá na faculdade, né? Ninguém nem falava em empreendedorismo, não sabia nem o que era. Quando eu fui trabalhar no Sebrae, eu fui sem saber nem o que o Sebrae fazia, né? Mas assim, independente do momento, do modelo, da hora, da idade, sempre é o momento correto para você começar. Basta começar. Mas vai que eu tenho uma ideia, vai que eu tenho uma Vamos lá. ideia. Ela tem. Qual é o meu primeiro passo? Vamos ajudar. Outras pessoas que estão ouvindo e também estão na mesma situação que eu. Tá, se você quiser, você já pode ir lá no Sebrae, a gente Oh. conversa. Aqui mesmo. Lá, aqui mesmo, aqui lá no coração da feira, que é a Sala do Empreendedor. Tá? Então, lá na Sala do Empreendedor, nós temos várias pessoas que estão preparadas para fazer essa orientação inicial. Se você já tem a ideia, ele vai lhe orientar para que você possa formular essa ideia através de um plano de negócio.
O mínimo que seja, tá? Não precisa ser uma coisa muito elaborada. Como diz aqui o mundo das startups, a gente tem que começar, tem que treinar, tem que testar. Se não deu certo, a gente reinventa, né? Mas a gente tem que pelo menos ter um mínimo de um plano de negócio para você entender para que lado você vai. Agora, se você ainda nem tem a ideia, nós temos dentro do Sebrae, nós temos um banco de mais de 500 boas ideias para você olhar, se inspirar e escolher uma daquelas. Que bacana. Então, nesse banco, ele está lá dentro do site do Sebrae, qualquer pessoa pode acessar. Sebrae.com.br, procura lá ideias de negócios, que você vai encontrar lá mais de 500. Ele já diz quem é o público-alvo, qual é o investimento inicial que você precisa, qual é o mercado que você vai atuar. Opa! Então, peraí, que essa informação, vamos Legal. passar com muita calma aqui, atenção. Quer dizer que no site do Sebrae já tem aqui uma prévia, né, de informações para quem deseja, porque já limpa muita informação, né? Você já tem muita informação na cabeça, muita dúvida. Tá com dinheiro para investir, Tem um dinheirinho ali. tem essa vontade. Isso aí já é um pontapé inicial, né, Alice? Já. Como é que faz? Então vamos repetir para quem está interessado, já ter essas Basta acessar informações. o site do Sebrae, Sebrae. ce.sebrae.com.br, tá? E lá tem mais de 500 ideias de negócio. O título é Ideias de Negócio. Se for lá no Google e botar Ideias de Negócio Sebrae, Sebrae, já cai lá. passa lá direto. E aí tá? tem o que lá que você vamos repetir. São 500 boas ideias. Você vai encontrar o título dela. Digamos que você queira montar um pet shop. Pronto. Tá? Eu sou veterinária ou eu gosto da área, quero montar um pet shop. O pet shop está lá. Então, ele diz qual é o público-alvo, qual é a capacitação que você tem que ter. Como a gente está falando aqui de pet shop, tem algumas profissões que são essenciais para colocar dentro do pet shop, que é a parte da veterinária. Então, ele diz também que tem que ter esses profissionais, em que momento tem que ter o profissional, se ele, né, que tipo de produto ele tem que, obrigatoriamente. Ele diz qual é o investimento inicial, ele diz qual é o público-alvo, ele diz característica, ele diz até qual é o modelo do negócio que você pode empreender. Eu me apaixono cada vez mais pelo Sebrae. Eu também. Eu Viu? gosto. Porque isso é demais. Porque a informação, isso é sério, gente. É. É sério. Você vai botar seu dinheiro no. Não pode chegar assim e vai. Dá certo. Alguns dão certo, é verdade. Mas é muito melhor você ir bem informado, com o pé no chão, sabendo o que é que vem pela frente. É isso. Demais, viu? É isso. E aqui na feira, além de toda essa orientação, de encaminhamento que o Sebrae faz, aqui também se fecha negócios, né? Tem rodadas de negócios. E importante, o BNB é um dos principais parceiros do Sebrae aqui, porque também está passando toda essa orientação para as pessoas que querem abrir ou que já têm e estão precisando ali de um recurso para ampliar, enfim, para fazer o capital girar. O BNB também está aqui. O BNB é um dos nossos parceiros, está aqui na feira conosco, inclusive ele está dos dois lados, né? Feira do Empreendedor e Ceará Tech Summit. E lá na Feira do Empreendedor nós temos uma área que é de finanças e investimentos. Nós temos 8 instituições financeiras lá para receber o empresário e já conversar sobre a possibilidade de fazer uma aplicação financeira direta no empreendimento. Lá na Feira do Empreendedor está recheado de tudo quanto é oportunidade para quem quer empreender. Os olhinhos dela brilham, vocês notaram? É, a Alice, ela é A Feira apaixonada do pelo que Empreendedor, faz. eu acho que o Ceará Tech Summit tem um lugar guardado no coração, mas a Feira do Empreendedor mexe muito mais. Eu vim vestida de Ceará Tech Summit, mas a Feira do Empreendedor faz parte da nossa história há muito mais tempo do que o Ceará Tech Summit. Nós temos franquias, são 25 franquias que a gente tem lá também, porque quem quer começar na área de franquia, que já vai com um modelo de negócio formatado, então ele pode ir lá e conversar com alguns dos que tem lá, para poder ver se interessa por algum e já sai de lá com o negócio pronto. Olha, Thiago, são 4h35 da tarde e eu quero avisar que a feira, as duas, tanto o Ceará Tech Summit quanto a Feira do Empreendedor, vão até às 22 horas, às 10 horas da noite. Então, você está terminando o trabalho hoje, sextou um pouquinho mais cedo? Não vai para o happy hour, não. Você vai vir para cá para você pensar em negócios, pensar em inovação, pensar no seu futuro. Até às 22 horas, é só chegar e se inscrever. Mais uma vez, eu adoro falar isso. Eu, Thiago, É de graça, não paga nada. É de graça, não paga nada. Você também pode acompanhar toda a programação no aplicativo FESTS 2025. Falei certo? Falou. FESTS 2025. Lá está toda a programação. Ainda tem palestra para acontecer. Então, é uma excelente oportunidade aí de você encerrar o ano, talvez, pensando de uma Quem outra sabe, forma. né? Quem É sabe? isso. Alice, obrigado demais por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, esclarecer tanta coisa, todo sucesso. Acho que é um evento que movimenta demais as vidas, né,
Movimenta a economia, mas acho que movimenta a vida de muita gente que quer, tem um sonho e precisa daquela força. Parabéns e muito obrigado mais uma vez. A gente tem lá como missão que é transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Então é isso que a gente faz todos os dias. E a gente agradece, fica à disposição e espera que quem não veio ainda, aproveite esse restinho que ainda dá tempo. Obrigada, Alice, mais uma vez. Até o próximo ano. Até o próximo ano.